Capítulo 1. Neve, ferro e memória. A dor veio antes da consciência. Era um martelar profundo, constante, como se alguém batesse de dentro do meu crânio tentando escapar. Abri os olhos devagar, temendo que o simples ato de enxergar partisse minha cabeça ao meio. O azul turvo do mundo levou alguns segundos para se ajustar, e só então percebi onde estava. Um trem antigo. Os bancos eram estofados de camurça gasta, manchados pelo tempo e pelo uso excessivo. O cheiro era uma mistura de ferro, carvão queimado e tecido velho. Eu estava sentada sozinha, com as mãos pousadas sobre o colo, sentindo o corpo pesado, estranho, como se não me pertencesse por completo. Levei alguns segundos para perceber que minha pele estava seca, muito seca. Ao deslizar os dedos pelo dorso da mão, senti pequenas rachaduras, como se o frio tivesse me roubado algo essencial. Engoli em seco. Minha garganta ardia. Olhei pela janela. A neve caía lentamente, em floques grandes e silenciosos, cobrindo tudo com um manto branco e opressor. Ao longe, máquinas a vapor se movimentavam com dificuldade, soltando nuvens densas de fumaça escura. Engrenagens rangiam, pistões subiam e desciam com esforço, como criaturas cansadas tentando continuar vivas. As casas, alinhadas próximas aos trilhos, estavam cobertas de neve até os telhados, e das chaminés saía fumaça constante, quase desesperada. Maressa. Eu não sabia como sabia, mas sabia. Maressa sempre foi uma cidade fria. Ainda assim, algo estava errado. Desde que os Summons desapareceram, o sol parecia ter abandonado aquele lugar. Diziam que o resto de Keren podia estar sob calor ou chuvas brandas, mas em Maressa o frio governava absoluto, como um rei cruel que jamais dorme. Um movimento brusco do trem me fez gemer baixo. A dor na cabeça se intensificou, pulsando atrás dos olhos. Levei a mão até a testa e toquei metal. Meu coração acelerou. Havia algo ali. Uma coroa metálica, fria, pressionando minha cabeça como um aro de ferro cravado na carne. Tentei puxá-la instintivamente, mas no mesmo instante, uma dor lancinante explodiu dentro de mim. Gritei, abafando o som contra os próprios dentes, e recuei, levando a mão de volta ao colo, trêmula. Não podia tirar aquilo. Respirei fundo, tentando controlar o pânico. Minha mente estava vazia. Não havia lembranças, imagens, vozes, nada. Um deserto branco tão frio quanto Maressa. Nada fazia sentido. Nada, exceto meu nome. Stella Heaven. Era a única coisa que permanecia intacta dentro de mim. Olhei para minhas roupas, tentando me ancorar em algo concreto. Vestia um vestido blusa longline vermelho, sem mangas, ajustado ao corpo, preso por um cinto dourado que parecia caro demais para aquele trem decadente. Manguitos vermelhos com bordas douradas envolviam meus braços. Usava uma calça legging branca, adornada com delicados desenhos de rosas, e botas vermelhas que iam até o meio da canela. Meu cabelo loiro estava preso, talvez por praticidade, ou por ordem. Nada daquilo parecia aleatório. O trem começou a desacelerar, e logo parou com um solavanco pesado. As portas se abriram, deixando entrar o ar cortante. Passageiros começaram a subir. Homens cansados, mulheres de olhar vazio, crianças agarradas a casacos grandes demais. E então eles entraram. Soldados do Império. Uniformes escuros, armas presas ao corpo, botas batendo forte no assoalho do trem. Seus olhos varriam cada rosto, atentos, desconfiados. Eles estavam procurando alguém. Era óbvio demais para ser ignorado. Meu estômago se revirou. Eles estavam procurando por mim. Sem pensar, me inclinei para o lado no momento em que um homem enorme se sentou ao meu lado. Um brutamontes, largo como uma parede, com cheiro de suor e ferro. Inclinei a cabeça para baixo, escondendo o rosto, tentando desaparecer atrás da sombra dele. Meu coração batia tão forte que tive certeza de que os soldados podiam ouvir.
Todos os documentos, ordenou um deles. A inspeção pareceu durar uma eternidade. Cada segundo era um risco. Quando finalmente os soldados desceram e o trem voltou a se mover, minhas forças me abandonaram. O balanço constante, o calor fraco do vagão. Tudo se dissolveu. Adormeci. No sonho, eu estava de pé. O chão era de pedra, rachado e manchado de sangue. 20 soldados do Império me cercavam. Eu sabia o número com precisão assustadora. 20. Não um a mais, não um a menos. Eles avançaram ao mesmo tempo. Não senti medo. Senti algo diferente. Raiva. Levantei as mãos, e o fogo nasceu delas como se sempre tivesse feito parte de mim. Chamas vivas, intensas, dançando ao redor dos meus dedos. O calor era absoluto, e ainda assim não me queimava. Pelo contrário, era confortável, familiar. Os primeiros soldados gritaram quando as chamas os atingiram. O metal das armaduras ficou incandescente, a carne cedeu, e o cheiro de dor se espalhou pelo ar. Girei o corpo, impulsionada por uma força que não compreendia, lançando labaredas em arcos precisos. Cada movimento era exato, mortal. Eles tentavam reagir, atirar, avançar, mas eu era mais rápida. O fogo respondia à minha vontade como um membro a mais do meu corpo. Um soldado tentou me alcançar por trás. Girei. Toquei seu peito, e a chama explodiu de dentro para fora. Ao fundo, alguém gargalhava. Uma risada profunda, satisfeita, cruel. Eu não via o rosto daquele homem, apenas sua silhueta entre as chamas. Não sabia quem ele era, mas sabia com uma certeza que me gelou o sangue, que o conhecia, de algum lugar, de algum tempo que minha mente se recusava a revelar. Muito bem, Stella. A voz ecoou. Acordei com um sobressalto. Minha cabeça latejava ainda mais. O trem seguia seu caminho, indiferente. Minhas mãos tremiam, frias, vazias de fogo. Respirei com dificuldade, tentando entender o que era real. Eu não lembrava do meu passado, mas meu corpo lembrava da guerra. E isso me aterrava, mais do que qualquer soldado do Império. O trem continuou avançando lentamente pelos trilhos cobertos de gelo, rangendo como um animal velho e cansado. Maressa era grande demais para uma única parada. Havia pelo menos 2 estações principais, e várias outras menores, onde o trem diminuía a velocidade. Às vezes parava por alguns minutos. Às vezes apenas deixava pessoas saltarem apressadas, antes de seguir adiante. Do lado de fora, o alvoroço não cessava. Soldados do Império surgiam por todos os lados, cruzando plataformas, ruas e becos. Alguns vinham a pé, outros montados em veículos a vapor que soltavam fumaça escura e quente, contrastando com o branco absoluto da neve. O som de apitos, ordens gritadas e passos apressados se misturava ao vento cortante. Então eu os vi. Cachorros. Grandes, musculosos, com o pelo escuro e os olhos vermelhos brilhando de forma antinatural. Não eram animais comuns. Seus focinhos se moviam sem parar, farejando o ar, o chão, as pessoas. Quando rosnavam, o som parecia ecoar dentro do peito, fazendo minha dor de cabeça pulsar ainda mais forte. As pessoas na estação estavam apavoradas. Mulheres apertavam os filhos contra o corpo. Homens evitavam contato visual, fingiam ajustar casacos ou olhar para o nada. Ninguém queria chamar atenção. Em Maressa, atenção era sinônimo de problema, e problema, quase sempre, terminava com algemas, ou pior. O trem finalmente parou mais uma vez, com um solavanco mais brusco que os anteriores. As portas se abriram, e uma rajada de vento gelado invadiu o vagão. A neve entrou junto, dançando no ar antes de cair lentamente no chão escuro. Pensei em ficar sentada. Talvez, se eu não me movesse, tudo simplesmente passasse por mim. Talvez ninguém notasse minha existência. Talvez a dor na cabeça cessasse. Mas o maquinista apareceu na porta do vagão. Um homem magro, de barba rala,
e olhos cansados. Fim da linha, disse ele, sem agressividade. Todos devem descer. Levantei-me com dificuldade. Minhas pernas tremiam, e por um momento achei que não conseguiria me manter de pé. O homem me observou por alguns segundos a mais do que deveria. Seu olhar subiu lentamente, até parar na coroa de ferro em minha cabeça. O que é isso? Perguntou, franzindo o senho. Meu coração disparou. Não respondi. Em vez disso, puxei a capa vermelha transparente e coloquei o capuz sobre a cabeça, cobrindo parcialmente a coroa. Eu não sabia por que fiz aquilo. Apenas fiz. Algo dentro de mim gritava para esconder. Ele não insistiu. Desci do trem cambaleando, sentindo o mundo girar. O frio me atingiu como um golpe. A neve caía lenta e constante, acumulando-se nas bordas da plataforma, nos telhados, nos trilhos. Apoiei-me em um dos pilares da estação para não cair. Minha respiração saía em nuvens brancas, curtas e irregulares. Foi então que os soldados entraram no trem atrás de mim. Encontrem a menina, ordenou um deles, em voz alta, sem se importar com quem ouvia. Ela não pode escapar. Meu corpo inteiro gelou. Abaixei a cabeça imediatamente, puxando ainda mais o capuz. Comecei a andar em passos largos, misturando-me às poucas pessoas que ainda estavam na plataforma. Cada passo exigia esforço. A dor na cabeça latejava, e minha visão embaçava nas bordas. Eu não me lembrava de nada, mas eu sabia, com uma certeza cruel, que eles estavam falando de mim. Ouvi gritos vindos de dentro do trem. Achei ela. O alvoroço foi imediato. Soldados correram de volta para o vagão, puxando os cachorros pela coleira. Os animais latiram, enlouquecidos, avançando com violência. A estação inteira prendeu a respiração. Algo dentro de mim se contraiu. Não era eu. Eu não sabia explicar como, mas tinha certeza absoluta de que aquela menina não era quem eles procuravam. Talvez fosse apenas alguém no lugar errado, na hora errada. Talvez tivesse apenas o azar de se parecer comigo, ou de usar algo proibido. Quando percebi que não havia mais soldados na plataforma, meu corpo reagiu antes da minha mente. Corri. Mesmo zonza, mesmo sem rumo, disparei pela estação, descendo escadas, atravessando corredores cobertos de gelo, empurrando pessoas que reclamavam ou gritavam de susto. O vento cortava meu rosto, a neve grudava nos cílios, e minha respiração queimava no peito. Eu precisava me afastar, o máximo possível. Passei por ruas estreitas, por casas antigas com janelas embaçadas, e chaminés cuspindo fumaça espessa. As pessoas me olhavam com desconfiança, algumas com medo, outras com pena. Ninguém ofereceu ajuda. Em Maressa, ajudar alguém podia significar morrer junto. Meu coração martelava. A dor na cabeça parecia crescer a cada passo, como se algo dentro de mim protestasse contra a fuga. Olhei para trás por reflexo, tentando ver se alguém me seguia. E foi quando esqueci de olhar para a frente. Colidi com algo sólido. Não, alguém. O choque me lançou para trás, e caí sentada na neve. O frio atravessando o tecido da roupa como lâminas. Soltei um gemido baixo, mais de surpresa do que de dor. Levei alguns segundos para recuperar o fôlego antes de erguer o olhar. Ele estava diante de mim. Alto, muito alto. A primeira coisa que notei foi a pele escura contrastando com a neve branca ao redor. Depois, o moicano loiro, cortando o ar frio como uma chama pálida em meio ao inverno. Ele usava um casaco pesado aberto demais para aquele clima, e uma calça camuflada manchada de gelo e fuligem. Não parecia um civil comum, nem um soldado do Império. Ele parecia deslocado, como se não pertencesse àquele cenário, e ainda assim fosse firme demais para ser ignorado. Por um instante, ficamos apenas nos encarando. Senti algo estranho apertar meu peito. Não medo, impressão, presença. Como se aquele homem ocupasse mais espaço do que deveria, mesmo parado. Ele estendeu a mão. Você está bem? Perguntou. A voz era grave, calma, firme. Nada nela lembrava pressa ou agressividade. Hesitei, mas aceitei.
Seus dedos eram quentes, fortes. Ele me puxou para cima com facilidade, como se eu não pesasse nada. O contato fez um arrepio percorrer meu braço, e eu precisei conter o impulso de recuar. Obrigada, murmurei. Ele assentiu, sem sorrir. Seus olhos me analisaram rapidamente. O capuz, a capa vermelha, as botas, os manguitos, mas pararam por um segundo a mais no topo da minha cabeça. Não na coroa em si, que eu havia escondido parcialmente, mas na forma como eu a evitava. Não é um bom lugar para ficar parada, disse, olhando por cima do meu ombro. Soldados estão deixando Maressa em polvorosa. Meu estômago se contraiu. Eu percebi. Ele soltou um breve suspiro pelo nariz. Estão atrás de uma desertora. Deu de ombros. Uma soldado do Império. Dizem que levou algo importante antes de fugir. Meu coração acelerou, mas me forcei a manter o rosto neutro. Então, todo esse caos é por causa disso? É o que estão dizendo. Respondeu. Cachorros, bloqueios, inspeções. O Império não costuma fazer esse tipo de escândalo por pouca coisa. Olhei em direção à estação. Mesmo à distância, dava para ouvir apitos, ordens gritadas e o latido dos cães. Senti a pressão familiar na cabeça aumentar, como se algo dentro de mim reagisse à proximidade deles. Você devia sair daqui, ele continuou. Se não tem nada a ver com isso, Maressa não é um lugar seguro hoje. Ri sem humor. Não parece segura em dia nenhum. Ele me observou por um momento mais longo. Verdade. O latido ecoou próximo demais. Ele se moveu antes que eu pudesse reagir. Segurou meu braço e me puxou para a lateral de uma casa abandonada, posicionando-se à minha frente como um escudo. Não tapou minha boca, mas inclinou o corpo, bloqueando a visão da rua. Fique quieta, murmurou. Eles estão perto. 2 soldados passaram pelo cruzamento à frente, puxando os cachorros pelas coleiras. Os olhos vermelhos dos animais varriam tudo, atentos, famintos. Um deles rosnou, e senti minha cabeça pulsar em resposta, como se algo dentro de mim quisesse despertar. Calor. Respirei fundo, lutando para manter o controle. Os soldados seguiram adiante. Quando o silêncio voltou, minhas pernas estavam trêmulas. Você corre como alguém que está fugindo, disse ele, sem me encarar diretamente. Mas não parece um soldado. E você não parece alguém que deveria se importar, respondi, antes de pensar. Ele arqueou levemente uma sobrancelha. Hoje não é um bom dia para fingir indiferença. Hesitei. Você vai me denunciar? Ele soltou uma risada curta, seca. Se eu denunciasse todo mundo estranho que cruza meu caminho em Maressa, já estaria morto. Fez um gesto vago com a mão. Além disso, se você fosse a desertora, já estaria algemada. Aquilo não me tranquilizou tanto quanto deveria. Então, por que me ajudou? Ele me encarou outra vez. Porque você não parece perigosa. Ainda, disse. E porque o Império mente com facilidade demais. O vento soprou mais forte, levantando a neve ao nosso redor. O frio mordeu meu rosto, mas o aperto no peito não vinha só disso. Eu não sabia quem ele era. Ele não sabia quem eu era. Mesmo assim, tive a estranha certeza de que aquele encontro não era acaso. Se for ficar em Maressa, ele disse, se afastando um passo, aprenda uma coisa rápido. O quê? Ele me lançou um último olhar sério. Quando o Império começa a farejar, alguém já perdeu a liberdade. E então se virou, desaparecendo entre as ruas cobertas de neve, deixando para trás apenas pegadas que o vento logo começou a apagar. Fiquei ali, parada, sentindo o frio, o ferro na minha cabeça, e a incômoda sensação de que aquela não era a primeira vez que eu fugia, enquanto alguém pagava o preço. Eu continuei andando, sem direção clara, sem destino, apenas me afastando. Cada rua parecia igual à anterior, estreita, sufocante, coberta por neve suja e sombras longas projetadas pelas chaminés fumegantes. O Império estava em toda parte. Não apenas nos soldados, mas nos olhares baixos, nas portas fechadas, no silêncio pesado que ninguém ousava quebrar. Em Maressa, fugir não era um ato isolado, era uma sentença coletiva.
o Império chamava de ordem. Diziam que a vigilância era necessária para manter Keren unida, segura, longe do caos da magia antiga. Mas o que vi naquele dia não era segurança, era caça, e alguém havia ousado romper a coleira. Uma desertora, uma soldado treinada pelo próprio Império, criada sob suas regras, suas doutrinas, suas mentiras. Alguém que sabia demais, que viu demais, que decidiu fugir, levando algo que não deveria existir fora dos cofres imperiais. E por causa disso, Maressa sangrava em silêncio. Minha cabeça começou a doer outra vez. Não como antes. Não como uma pressão constante. Foi uma pontada aguda, violenta, como se algo tivesse sido cravado diretamente no centro do meu crânio. Levei a mão à testa, tropecei, e o mundo girou. Não, agora não, murmurei. As pernas falharam. Cambaleei para dentro de um beco estreito, sem saída. As paredes de tijolos antigos se erguiam ao meu redor, altas demais, fechando o céu. O chão estava completamente coberto de neve, intacta, silenciosa. Dei mais um passo e caí de joelhos. A dor explodiu. Foi como se a coroa em minha cabeça tivesse despertado de repente. Um peso insuportável. Um calor que não queimava a pele, mas incendiava algo mais profundo. Tentei gritar, mas o som morreu na minha garganta. Caí de lado. A última coisa que vi foi o branco absoluto da neve se misturando à escuridão. Então, tudo mudou. Não sei se era um sonho. Não sei se era uma lembrança. Eu estava sentada. Não, presa. Correntes grossas envolviam meus pulsos e tornozelos, frias, pesadas, cravadas na carne. A cadeira era de madeira escura, firme demais para conforto. Tentei me mover, mas as correntes rangiam em resposta, lembrando-me de que não havia para onde ir. Levantei o olhar. Diante de mim estava um homem idoso, de cabelos até os ombros, e brancos como neve antiga. A barba enchia seu rosto. Vestia uma túnica real, pesada, adornada com símbolos dourados e pedras que refletiam a luz das tochas ao redor. Seu olhar era frio, avaliador, cansado e cruel. Um soldado se aproximou dele, inclinou-se e sussurrou algo em seu ouvido. Imperador Gandalf, disse o soldado, em voz baixa, respeitosa. O nome ecoou dentro de mim como um trovão abafado. Gandalf não respondeu de imediato. Seus olhos permaneciam fixos em mim, como se eu fosse um objeto defeituoso. O que há, garota? Disse ele, por fim. A voz era firme, autoritária, carregada de desprezo contido. Está pensando em nos trair? Engoli em seco, mas nenhum som saiu. Depois de termos te criado, continuou, depois de termos moldado você, agora vai se voltar contra nós? Passos ecoaram pelo salão. Outro homem se aproximou. Cabelos verdes, presos em um rabo de cavalo bem ajustado. O rosto era pálido demais, quase sem vida. A boca fina parecia eternamente à beira de um sorriso que nunca se completava. Seus olhos azuis, profundos e gelados, me atravessaram como lâminas. Ele vestia uma roupa medieval verde, adornada com traços dourados que denunciavam alta patente. Parou diante do trono. Curvou-se lentamente. Ela não está mais nos obedecendo? Perguntou, a voz suave demais para o conteúdo da frase. Gandalf suspirou, como alguém cansado de repetir o óbvio. Não, respondeu. Não temos outra escolha. Então olhou diretamente para ele. Dante Salvatore. Meu general. Dante sorriu. Um sorriso fino, calculado. Ele se aproximou de mim, passos lentos, quase respeitosos. Em suas mãos, segurava um objeto metálico. Reconheci antes mesmo que ele erguesse. Uma coroa. Não dourada, não bela. Feita de metal escuro, cruel, cheia de linhas rígidas e símbolos entalhados à força. Vai doer menos se aceitar, disse Dante, inclinando-se até ficar à minha altura. Tentei recuar. As correntes impediram. Ele colocou a coroa sobre minha cabeça. O mundo explodiu. Uma luz surgiu, não branca, não dourada, mas da cor do fogo. Um vermelho intenso,
vivo, violento. Senti algo ser arrancado de mim. E algo ser empurrado para dentro. Apaguei. Acordei no beco, o corpo tremendo, o rosto molhado de neve derretida. A dor ainda estava lá. A coroa ainda estava lá. E agora eu sabia. O Império não estava caçando apenas uma desertora. Estava caçando um erro. E esse erro era eu. Acordei com o cheiro. Ferro quente, fuligem, algo queimado. Abri os olhos com dificuldade, piscando várias vezes até a visão se estabilizar. As paredes de tijolo ao meu redor estavam negras, chamuscadas, marcadas por rachaduras irregulares que não estavam ali antes. Onde antes havia neve acumulada no chão do beco, agora restavam apenas poças de água escura, fumegando lentamente no frio. Meu coração disparou. O quê? Murmurei. Tentei me mexer e uma fisgada atravessou minha cabeça. Levei a mão à testa, sentindo a coroa de metal ainda firme, fria, como se nunca tivesse saído dali. Olhei novamente ao redor. Não havia sinais de explosão externa. Não havia soldados. Não havia ninguém. Apenas fogo, onde não deveria haver fogo. Engoli em seco. Eu não lembrava do que havia acontecido depois do desmaio. Mas algo dentro de mim já sabia a resposta. A suspeita se instalou como gelo na espinha. Fui eu. Empurrei-me para cima com esforço, as pernas tremendo. A parede de tijolos estava áspera demais. Ao tentar me apoiar, escorreguei e me arranhei novamente, sentindo a pele arder. Soltei um gemido baixo e permaneci ali por alguns segundos, respirando com dificuldade, até conseguir me manter de pé. Do outro lado do beco, o som da cidade continuava. Passos, vozes, apitos distantes. O latido ocasional dos cães do Império. Maressa ainda estava viva, e em alerta. Alguém passou próximo à entrada do beco. 2 homens conversavam apressados, envoltos em casacos grossos. Então era engano, disse um deles. A pessoa que encontraram no trem não era quem os soldados estavam procurando. Imaginei, respondeu o outro. O Império sempre exagera. O sangue gelou em minhas veias. Se não era aquela pessoa, então a busca continuava. Meu peito apertou. Eu não podia ficar ali. Não podia permanecer na cidade. Cada rua, cada casa, cada sombra parecia agora um risco. Precisava desaparecer. Precisava de um lugar onde o Império não olhasse primeiro. Saí do beco com cautela, mantendo a cabeça baixa, misturando-me ao pouco movimento que ainda restava. Caminhei sem rumo por algum tempo, afastando-me das casas, das chaminés, do som metálico das máquinas a vapor. Até que deixei Maressa para trás. Foi só então que notei algo estranho. Entre 2 formações rochosas cobertas de neve, quase escondida pela paisagem branca, havia uma abertura pequena demais para chamar atenção. Uma caverna, escura, silenciosa, esquecida. A entrada era irregular, como se a própria terra tivesse se fechado sobre ela por vergonha. Meu coração bateu mais forte. Ali ninguém procuraria primeiro. Olhei para trás uma última vez. A cidade fumegava ao longe, fria e hostil. Então me aproximei da entrada e entrei. O interior da caverna era úmido e estreito. A luz desaparecia rapidamente, engolida pela escuridão. O chão era irregular, cheio de pedras soltas. O ar tinha um cheiro antigo, quase vivo. Dei mais alguns passos. E então ouvi. Passos que não eram meus. Um som gutural ecoou pelas paredes, seguido de risadas baixas, ásperas. Meus olhos se ajustaram lentamente à escuridão. E eu os vi. Goblins, pequenos mas musculosos. A pele variava entre tons de verde e vermelho escuro. Os olhos brilhavam de forma cruel. Cada um segurava um bastão tosco, alguns com pregos enferrujados cravados na madeira. Meu corpo reagiu antes da mente. Corri. Não pensei. Não planejei. Apenas corri. O som de passos atrás de mim se multiplicou. Risadas altas, gritos em uma língua que eu não compreendia. O coração martelava no peito, a respiração queimava. Eu não sabia lutar. Ou,
Talvez soubesse em algum lugar esquecido da minha mente. Mas naquele momento, tudo o que eu sabia era fugir. Virei uma curva fechada. Quase escorreguei. As paredes pareciam se fechar. O chão ficou mais irregular. Tropecei. O impacto foi violento. Meu corpo foi lançado para frente, e minha cabeça bateu contra a pedra com um estalo seco. Uma dor branca explodiu atrás dos olhos. Tudo girou. O som dos goblins ficou distante. O mundo escureceu rapidamente, como se alguém tivesse apagado a luz. Antes de perder a consciência, senti um calor familiar subir pelo corpo, e tive a estranha certeza de que eu ainda não havia visto nada do que realmente era capaz.